Eu gostaria de chamar o pastor Israel, que vai nos trazer a palavra hoje, vença o medo. Quem não conhece o pastor Israel, ele é o pastor do Ministério The Way, Ministério de Inglês, a qual eu faço parte. Já fui da célula dele. Se você não conhece, venha um dia, todo domingo às 11 horas. É um momento especial onde você pode adorar a Deus e ser ministrado por Ele em inglês. Amém? Vamos orar por Ele? Pai, te louvamos, porque mais uma vez o Senhor falará conosco nessa noite. Pai, obrigado porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ó Pai. Ela penetra as nossas juntas, penetra o mais íntimo da nossa alma e nos transforma e nos muda. Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja usando a vida do pastor Israel com autoridade, com poder, que ele seja um instrumento do Senhor nessa noite para tocar as nossas vidas, para ministrar as nossas vidas. Pai, te pedimos isso em nome de Jesus. Abençoe essa palavra que o Senhor colocou no coração dele, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Achei que você ia me traduzir, Helmut. Não? Eu já vou me desculpando, ou pedindo perdão, que eu falo meio errado. Só estou pregando em inglês, né? Então, vai que às vezes saem umas palavras em inglês aqui. Vocês me perdoem. Que benção, gente. Obrigado pelo convite. Eu não sei por que me chamaram em relação a esse tema. Eu devo ser o maior medroso da igreja para tratar desse assunto. É isso, pastor? É isso? Não foi isso, por essa razão. Medo, gente. Vencendo, eu mudei o tema um pouco. Vencendo, vença o medo, tudo, né? O importante é vencer, né? O importante é vencer o medo. Gente, o medo, ele está comigo hoje. Né? É engraçado porque toda vez eu posso pregar centenas de vezes, mas sempre tem, alguns chamam de frio na barriga, né? É medo. Medo de errar, medo de falar coisas, né, que vocês vão entender errado, medo do microfone falhar, já está falhando. Vários medos estão rolando agora. Não sei se você, visitante, veio hoje aqui, você veio com um medinho no coração. O que esses caras vão fazer? O que vai rolar lá? Que machonaria é essa? Né? Talvez você que nunca foi para o Legendário, não foi porque você está se borrando de medo. Né? Vocês que foram já sabem disso. Né? Talvez na sua mesa aí tem um que não é Legendário. Tem medo. O medo, gente, ele está com a gente. Eu queria ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 23, de 15 a 18. A gente está estudando aí, né? A vida de Davi. E Davi é um cara que teve medo. Está aí na tela para você, mas se você quiser, também pode abrir na sua Bíblia. Vamos lá, vamos ler. E Davi estava com medo por quê? Porque Saul tinha saído para matá-lo. Se alguém está em busca de matar você e você ficar sabendo, o que você vai fazer? Vai sair andando por aí? Não, você vai se trancar em 7 chaves. Você vai dar um jeito, você vai ficar com medo. Davi estava nessa situação. E Davi passou a viver em Oreza, no deserto que ficava perto de Zif. Jonatas foi encontrar-se com ele. Ali ele deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse: não tenha medo. Saul, o meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel. E eu ocuparei o segundo lugar. Já estava se garantindo aqui, né? Eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali, na presença de Deus, o Senhor
os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor hoje trate desse assunto em nossas vidas, ó Pai. Onde há medo, Deus, que seja revelado hoje aqui, através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Medo. Quem já sentiu medo aí? Olha. Quem ficou com medo, levantar a mão. Muito bem. Medo. Eu fui ver no dicionário. O dicionário diz assim: resposta emocional natural a uma ameaça percebida a segurança ou bem-estar geral. O medo te salva a vida, né, gente? Verdade. O medo é um sentimento bom, na verdade. Se você for ver, ele evita que você morra. Evita que você se coloque em dificuldade. O medo, né? Nesse sentido, te protege. Mas existe um medo na qual nós vamos falar aqui, que é mal para você, é um obstáculo para você gozar da vida. É um obstáculo na sua vida para você crescer como homem. É um medo que impede você de avançar na vida com Deus. E se você não tratar este medo, você não avança. Você para, eu não vou nem usar a palavra que eu não sei. A vida está cheia de ladrões da fé e o medo é uma delas. A depressão pode ser uma dúvida, incertezas, né? O estresse pode ser um ladrão da fé, mas o medo com certeza é um ladrão da fé. O medo e as suas manifestações físicas de ansiedade. A ansiedade também tem a ver com medo. Você tem medo do que vai acontecer. Nem aconteceu e o que acontece, você está com medo. E o medo, ele se manifesta fisicamente através de ansiedade. Quem já teve um ataque de ansiedade? O coração disparou, ficou sem ar. Quem toma remédio para ansiedade? Quando você trata o medo, você trata a ansiedade. Agora, o medo é a nossa resposta humana a situações que não entendemos. Eu não entendo o que vai acontecer, não sei o que vai rolar, eu fico o quê? Com o pé atrás, com frio na barriga, chama do que quiser, é medo. Novo emprego, novo cargo, você não sabe o que te espera, então o que acontece? Gela, e você fica com medo. E sobre também as quais não temos controle. A situação que você não pode controlar é a situação na qual você vai sentir medo. Quem controla a economia? Todo mundo treme, né? Quando muda a presidência, quando vem isso ou aquilo, quando acontece uma guerra, nós trememos na base, porque não sabemos o que vai acontecer. E o medo, ele tem algumas reações. Vamos ver algumas reações produzidas pelo medo. Talvez você já sentiu isso. O medo, ele te paralisa. Quem tem medo de cachorro, por exemplo, vê um Rottweiler na frente, ele vai paralisar. Aconteceu um episódio com a minha professora de matemática. Quem tem medo da professora de matemática? Ou já teve? Eu tive muito medo da professora de matemática. De português, de história, de geografia, de todo mundo, cara. Não, de inglês eu dominava. Eu dava aula, na verdade, né? Aí, o que acontece? Eu cheguei lá, e daí tinha uma brincadeira no colégio que era hoje não. Quem já brincou de hoje não? Quem? Aí, ó. Os abusadores, é nós, isso aí, ó. Os caras que... Hoje não. Até hoje. E hoje não, para quem nunca brincou, nunca foi feliz na sua infância. Hoje não é assim, você faz um tratado com os caras, fala assim, ó. Quando você falar hoje não, a gente não se agride. Agora, se você não falar hoje não, você leva um tapa ou um chute, alguma coisa assim, ok? Então, se o cara tá de costas, você chega, bate nele, pum, e já fala, hoje não. Ele não pode te bater. Porque você falou hoje não, entendeu? Depois nós vamos brincar, tá bom? Ei, cadê? Hoje não. Cadê o Antero? Antero, vamos pôr essa brincadeira nos legendários, né?
Ó, não, depois a gente conversa. O Lauro gostou aqui. O Lauro aprovou aqui. Enfim, eu saí louco para falar hoje não pra galera. E adivinha quem eu encontro no corredor? Sabe também quando você é piá, né? Você pega na porta assim para dar mais embalo e rodeia assim. Cara, eu dei de cara com ela. Bum! Só vi ela tremendo assim, giz pra tudo quanto é lado e ela caiu no chão. Blá! E bateu o sinal, tava todo mundo saindo nessa hora. Pensa num filme de terror. A galera assim, tudo paralisou. O pessoal andava de câmera lenta assim, tipo, Israel, você tá morto. E eu parei. Eu não ajudei ela a levantar, eu não ajuntei os materiais e eu fiquei paralisado, porque eu tinha medo dessa professora. Agora muito mais. E eu fiquei lá assim, ó. Eu olhava para as pessoas. Aí eu olhei assim, daí ela falou assim, agora você vai ver. E eu, tá bom. E saí. Medo paralisa. Não sei se você já ficou paralisado. O medo, ele faz você recuar. Faz você recuar. Ao invés de avançar na vida, quando você sente esse medo, você vai para trás. Você não quer enfrentar o que você está tendo medo. Então você recua. Você treme. Você já tremeu de medo. Tremeu de medo. Eu, quando era piá, apanhei de 8 meninos no Canadá. Morei no Canadá 7 anos. Eu tinha sei lá quantos anos. E eu levei uma surra de 8 moleque. Levei 3 joelhadas na cara. E daí foi chutando. E os caras me chutando. No Canadá, primeiro mundo. Nem no Brasil isso aconteceu, imagina. Beleza. O que causou dentro de mim? Um medo. Um medo. Que eu vim curar depois de grande. Aqui em cima no jiu-jitsu da igreja. Eu falei, eu preciso enfrentar esse medo. Não posso ver bêbado na rua que eu fico com medo. Eu já tremia, eu tremia todinho. Isso é trauma de infância, é um medo que causou. Me paralisava de avançar. E se alguém começa a atacar a minha família, o que eu vou fazer? Vou tremer? Eu sou homem, eu não sou? O que eu sou? Uma vara verde? E aquele medo me paralisou. Até que o dia eu resolvi encarar esse medo. E vim aqui no jiu-jitsu, fiz a minha inscrição para o primeiro campeonato. Eu fui tremendo de medo. Mas eu falei assim, esse medo vai acabar hoje. Ganhei em primeiro lugar, o primeiro campeonato que eu joguei aqui na igreja. Primeiro lugar. O medo foi embora. Ele pode controlar você. Ele te controla. Para você tremer igual uma vara verde, ficar sem controle, sem controle você começa a suar. Sua ação e os seus sentimentos são controlados. Você perde a fala, seca a boca. Eu se duvidar até hoje, quando eu vejo uma briga, seca a boca. Seca a boca. O medo faz parte do arsenal do inimigo para causar estrago na minha e na sua vida. Quando você permite esse medo te controlar, te pausar, fazer você recuar, paralisar você. Por isso nós não podemos aceitar este medo. Nós temos que saber como lidar com este medo. O inimigo ele é expert no engano. E ele faz algo que é desse tamanho virar desse tamanho. E o medo faz isso. Na verdade, já teve medo do bicho papão, que não é? Ou algo debaixo da cama. E daí você para na cama da sua mãe, meus filhos fazem isso direto. Eu vou lá, oro, repreendo tudo. Cadê o bicho? Vem aqui, acenda a luz. Cadê? Vem aqui. Não tem? Ah, beleza. Mas a gente já teve lá, sentindo esse medinho de algo que não existe, algo que é gigante, mas na hora quando você vê, você acha que os legendários, meu Deus, vão soltar galinha, vão agora se virem para comer, Survivor, sobreviva. Aí você deixa de ir. O medo, o inimigo sabe usá-lo muito bem. Quando nós submetemos ao medo e permitimos que a nossa mente seja controlada por ele, Satanás tem influência. Satanás faz o que ele quer de você nesse estado. O medo pode fazer você se esconder.
E isso Davi fez também. Se você olhar na história lá, já ali no 15, diz assim que ele estava com medo porque Saul tinha o quê? Saído para matá-lo. E daí o que ele fez? Davi passou a viver em Oreza. Onde que é isso? No deserto. Fugiu. Se escondeu. Se escondeu. Gênesis 3:10, Adão e Eva também fizeram isso. O que eles fizeram? Está lá o versículo. Eles responderam: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso, o que eles fizeram? Se esconderam. Não, Deus vinha conversar com eles toda hora, né? E agora Deus veio, cadê? Como é que vocês sabem que vocês estão nu? Por que vocês estão com medo? Até agora vocês não sabiam. Não tinha essa consciência. O que aconteceu? O medo, quando a gente permite que ele nos controle, ele se torna em pecado. Por isso que se você não tratar os medos na sua vida, você rompe o relacionamento com Deus. E você começa a se esconder. Se esconder. E daí impede você de tratar o medo e você fica um homem sozinho, solitário. E ainda estufando o peito. Não, eu não tenho medo de nada. E patinando na vida, não encontrando soluções para as coisas. A primeira emoção aqui que você vê em Adão e Eva é o medo, quando eles erraram. E quando o medo te controla, te domina, ele se torna pecado. O medo é naturalmente a consequência lógica do pecado. O meu filho faz errado, você nota, algo muda nele. Não tem como uma pessoa fazer algo de errado e esconder por muito tempo. Você olha para ele, alguma coisa está errada com esse cara. Você olha nas nossas mesas, a gente sabe. Opa, quer dizer, nas outras mesas. Quando você tem uma certa amizade com a pessoa, você sabe, esse cara está escondendo alguma coisa. Você está bem, cara? Você está bem? A família está boa? Não, tudo bem, tudo tranquilo. Perdeu o emprego, mas daí tem medo de falar. Né? Traiu a esposa, mas tem medo de confessar. E daí fica patinando. Não impede. E se torna pecado. Sim, eu tinha um cachorro. E o cachorro também, né? A mesma coisa. Quando ele faz algo de errado, você sabe. O que você aprontou, cara? Onde é que está? Ele vem todo assim, né? Você sabe. E a gente é assim. Quando a gente permite o medo entrar e a gente peca por isso, o que acontece? Nós queremos se esconder. Se esconder na escuridão. Eu gosto muito da parábola dos talentos. Jesus falou de um homem cujo medo o impedia de cumprir o seu dever. Está ali em Mateus 25, está na tela. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Esse cara deixou de investir, deixou de fazer porque ele tinha o quê? Medo. O antídoto para este medo é a convicção de que Deus é capaz de proteger e realizar sua vontade. E de que as suas promessas são confiáveis. Tem a ver com confiança. Tem a ver com confiança. Deuteronômio 23 e 4 diz assim: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Olha só que lindo isso. E essa é a palavra que Deus quer deixar para você hoje. Não se apavore. Não trema na base. Não fique ansioso, aterrorizado, quando você olha o que está acontecendo, quando você está encarando algo difícil na sua vida. Não tenha medo. Por quê? Porque o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês. Amém?
Eu posso acabar aqui a mensagem, mas não vou. Porque eu não posso deixar de comentar Eliseu. 2 Reis 6, 15 a 17, diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele chamou: meu servo, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aí o servo olhou para ele e falou assim: 1, 2 e só. É só nós. De quem que você está falando? A cidade está cercada, nós vamos morrer, irmão. Já era. É só eu e tu. Aí Eliseu orou e disse assim: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, o homem de Deus. E a minha oração é para que o Senhor abra os seus olhos, para que você veja que Deus é maior do que aquilo que você está com medo, que o poder de Deus é maior. Saber quem Deus é e o seu poder, e o que Ele pode fazer. Muitas vezes o medo ele parece ser maior do que o nosso Deus. E aí a gente rouba a nossa fé. Salmos 34, 4 vai dizer assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando você busca a Deus de todo o seu coração e confia nele, entrega os seus medos, o que acontece? Ele arranca eles, Ele tira. Agora, como vencer o medo? A grande pergunta talvez no seu coração hoje. As Escrituras vão... Eu coloquei vários versículos aqui porque não é eu falando. Não é uma palestra motivacional, faça isso, faça aquilo. Não, é a palavra de Deus. E a gente tem aprendido no livro 1 dos guerreiros que nós temos que ser homens da palavra. E a nossa luta, ela não é contra pessoas, ela é contra carne, não é contra carne nem sangue, mas contra as principados e potestades. Então você não está lutando contra o seu chefe, contra a sociedade, contra o sistema, sua sogra, sua esposa, os seus filhos. É uma luta espiritual. E se a gente não sabe lutar a luta espiritual, como é que se luta essa luta? Com armas espirituais. É um homem que dobra o seu joelho, um homem que busca. Você estando aqui já é um bom começo, porque você está em busca de parceiros, amigos. A gente sempre fala que um homem sozinho é presa fácil. Mas quem pode com isso aqui? Ninguém pode com isso aqui. Mexeu com um, mexeu com todos, meu amigo. Não é assim? É assim, mexeu com um, mexeu com todos. Vai brigar com todo mundo aqui. Não briga. Qualquer um sai vazando. Olha a cara de vocês. É só olhar. Vamos lá, como vencer o medo? As Escrituras ensinam-nos como podemos banir o medo negativo, esse medo pecaminoso que nos controla e nos impede de avançar. E a primeira ali é experimentando a presença de Deus em nossas vidas. Salmo 23, 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não... Vamos ler isso aqui junto, gente. Vamos lá, 3, 2, 1. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém. Primeira lição para vencer o medo: o Senhor está com você. Então busque-o. Busque-o. Está com medo? Não se feche num canto, isolado, mas venha à luz, e Ele está com você. A segunda coisa é, mediante o poder protetor de Deus, através da fé. Gênesis 15, 1, vamos lá, vamos ler juntos.
Depois, dizendo: não temas, eu sou o seu escudo. Não temas, eu sou o quê? O seu escudo. O inimigo lança setas inflamadas, tentações. E o nosso Deus nos protege, é o nosso escudo. Mais duas e já estamos encerrando. Através da confiança no poder remidor de Deus. Isaías 43:1, finalzinho dele lá diz assim: não temais, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E quando você lê essas coisas, quando você é um homem da palavra e luta com a palavra de Deus, cara, até Jesus na tentação fez a mesma coisa. E por que nós não fazemos? Por que nós lutamos? Por que nós se rendemos aos medos da vida? Sendo que Jesus lutou usando a palavra. Então vamos ver a palavra. E o último aqui, temos que confiar no amor de Deus, que é perfeito. 1 João 4,18. No amor, vamos lá? Não há medo. Antes, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém. Eu queria orar com vocês. Existe um medo que é bom. Que é bom sentir. Medo de sujar o nome. Medo de não pagar as contas. Isso é um medo bom, porque faz com que você trabalhe. Eu não sei quais são os seus medos. Mas quando esses medos bons começam a ser controlador, você tem medo de perder a sua família, você tem medo de perder o seu trabalho, e daí você trabalha igual um condenado, você quer dar tudo de bom, do melhor, porque você tem medo que seus filhos não tenham aquilo que você não teve, e você está ralando, de repente você tem medo, e esse medo começa a te dominar, aí é pecado. Porque não é você que vai sustentar outra coisa, é o Senhor Jesus, e a palavra de Deus fala isso. E se você não se agarrar a essa palavra, você perde a sua família. Mas eu estou aqui ralando. Você vai perder sua família. E outros medos que você agora já está pensando qual é. Eu queria orar com você porque, como já lemos, a gente precisa estar perto de Deus, experimentar este amor perfeito que lança fora todo medo. Eu queria que você fechasse seu olho e baixasse sua cabeça. Nós temos algumas perguntas para depois discutir nas mesas. Eu quero que você pense na coisa que você tem medo, naquilo que atormenta o teu coração, naquilo que só de pensar você já começa a chorar, a tremer, as suas emoções, você não tem controle disso. O que é? Está visualizando ele? Esse medo? Dê nome a este medo. Você não vai vencer nunca se você não dá nome e não sabe o que é. Qual é o nome? Agora entrega para o Senhor. Ele está com você agora. Você não está sozinho. Ele está dizendo para você: tu és meu. Ele está te chamando pelo nome, dizendo assim: cara, entrega para mim. Eu venci o mundo. Entrega para mim. Eu tenho todo o conhecimento, eu tenho todo o poder. Eu sou maior do que esse teu medo. Entrega para mim. Confia no meu amor por você. Confia em mim. E entrega para mim. Quero orar. Senhor Deus,
Nesse exato momento, ó Pai, tem homens entregando os seus medos nas tuas mãos. Medos que impedem a gente de crescer, de avançar. Alguns medos eram bons, nos protegiam, mas agora, ó Pai, essa ansiedade, ó Pai, tomou conta da gente. E nós somos agora prisioneiros do medo, e Satanás tem influenciado as nossas vidas, impedido de tomar decisões importantes para Jesus por causa de medo. Seu Deus, em nome de Jesus, que hoje o medo vá embora, e a paz que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Vem, Senhor, faz assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Aí algumas perguntas para você. Compartilhe o seu maior medo e como isso tem afetado o seu relacionamento com Deus. Você vai abrir seu coração aí na mesa. Não tenha medo de compartilhar. Como você lida com o medo? Você leva seus medos a Deus em oração? Se sim, o que Ele revelou a você? E se não, por quê? Você já esteve numa situação em que você teve medo e um versículo veio à sua mente e te ajudou a superar esse medo? Comente aí. Que Deus abençoe essa conversa. Obrigado. Amém. A gente vai fazer oração agora. E eu creio naquilo que o Israel estava mencionando aqui na palavra de Deus, que hoje pode ser um dia de vencer o medo. Hoje pode ser um dia de libertação para tantos de nós aqui. E uma das coisas lindas que a gente ouviu é que Jesus também passou por medo. Jesus passou, Davi passou, mas Jesus venceu o medo quando diz: Deus, não do meu jeito, não da minha vontade, mas do teu. E encarou o desafio que era morrer no meu lugar e no seu. E algo lindo que eu fiquei ali pensando enquanto Israel estava falando é que Deus é esse que é capaz de conhecer a gente e dizer assim: olha, volta para mim, esquece o medo, eu te conheço, fui eu que te fiz, eu te remi, eu te perdoei já. E eu acho que a gente pode pensar em algumas coisas que a gente tem que vencer em relação ao medo, porque tem muito homem que tem medo de fracassar nos negócios. E a gente precisa pedir que Deus nos abençoe, dando pra gente a coragem de ser trabalhador honesto, fazer do jeito certo, mas vencer os desafios da vida no campo profissional e vencer. Se você é um desses caras, quero dizer para você, a gente vai orar por você hoje. Mas tem outros medos. Tem medo de falhar na família. Tem medo de falhar no casamento. Tem medo de falhar na condução dos seus filhos. Eu ultimamente estou numa fase engraçada e difícil. Eu sou pai de jovem agora. E as minhas filhas agora chegam tarde da noite em casa. E eu tenho medo. Medo de não buscar. Medo de buscar tarde demais. Medo de chegarem tarde demais. E a gente tem tantos outros medos. Tem medos que a gente precisa enfrentar em relação à família, para dizer: Deus, não posso controlar tudo, mas o Senhor pode. Eu quero lançar esse medo no teu colo aí e quero avançar para ser bom marido, para ser bom pai, para cumprir o meu papel. Tem outro medo que faz a gente parar. Tem muito cara que abre mão da vida com Deus e da missão que Deus tem no mundo. Sabe por quê? Não só por se achar pequeno, e às vezes a gente se acha pequeno e insuficiente, e a gente é mesmo. Os gigantes são sempre maiores, mas ainda bem que Deus é maior do que o gigante. Mas a gente olha para si e diz: eu não vou dar conta. E a gente precisa de Deus para vencer o medo. Mas acima de tudo, o que me chama a atenção é que
a gente tem medo de não conseguir largar o pecado. Tem muito cara assim. E o Israel estava falando de ficar paralisado na vida. A gente fica parado na vida porque a gente não consegue, muitos e muitos de nós, abrir mão daquilo que está errado. E fica colecionando os erros, ao invés de confiar em Deus e começar a mudar e deixar Deus mudar. Então a gente vai orar junto agora pelos medos. E eu vou confessar um jeito que eu aprendi a vencer o medo. É uma das coisas que a gente faz nos legendários lá. Mas eu estava falando na minha mesa aqui que teve uma vez, eu fui convidado pela igreja a levar um grupo da igreja para Israel. E no meio desse grupo tinha lá quase 20 pessoas e tinha uma jovem daqui da igreja que nunca tinha saído do país, e a família dela se reuniu e ajudou, e ela foi juntando economia para ela poder fazer a primeira viagem internacional e conhecer a Terra Santa. E quando ela pegou o primeiro voo com a gente saindo do Brasil, ela surtou no voo. E essa menina nunca tinha tido um negócio desse, ela não carregou remédio com ela. E aí eu não sei se você já fez esse tipo de viagem internacional, mas, cara, fora do país você conseguir médico, conseguir que os planos e as coberturas te ajudem a resolver os problemas. E a gente tinha cada dia numa cidade diferente. E a gente passou por 15 dias com essa menina assim. E teve vezes que ela fugia do grupo, surtada. Tinha vezes que a gente tinha que sair de um país para o outro, né? E passar pela fronteira. E cada um tinha que apresentar o seu passaporte, tinha que responder pergunta. E essa menina não sabia nem quem ela era. E rapaz, eu quero dizer para você como é que eu fiz. Foi bacana. Deus faz umas coisas legais. Minha mãe viajou comigo naquele dia, naquele grupo. Ela falou: filho, só tem um jeito. Eu pastor aqui. Minha mãe chegou e disse assim: só tem um jeito da gente vencer esse negócio. Todo dia, joelho no chão, pedindo misericórdia de Deus. E a gente orava e dizia: Deus, eu não tenho solução para o próximo dia. Obrigado, porque hoje a gente vai dormir e a menina está aqui. Mas eu preciso do Senhor para trazer de volta essa menina para Curitiba. Passaram 15 dias assim. E Deus foi cada dia ouvindo a oração. E o dia que eu pude chegar aqui de volta, entregar essa moça para a família dela e dizer: agora a gente está no Brasil, agora a gente tem como cuidar. Cara, que alívio. Mas eu queria compartilhar com você que o único jeito de vencer os medos que vão derrotando e paralisando a gente é a gente dobrar o joelho no chão e a gente dizer: Senhor, preciso de Ti, preciso do Teu poder, da Tua força, da Tua coragem, da Tua ousadia, do Teu Espírito, para vencer a mim mesmo, vencer o meu pecado, vencer o meu medo de falhar com a família, no trabalho, no mercado. Eu preciso do Senhor. E se você é alguém que está entendendo que é isso mesmo, é com você esse negócio, então eu queria te convidar para ficar de joelhos. Hoje a gente vai orar mais uma vez, para encerrar essa reunião. Ao final dessa oração a gente vai terminar cantando essa canção. Mas a gente precisa dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda para o próximo desafio. E a gente vai terminar orando juntos aqui. Deus, nós estamos aqui na Tua presença como homens. Viemos aqui porque acreditamos no Senhor, acreditamos que o Senhor tem plantado aqui no meio de nós esse ambiente, esse grupo de pessoas que querem ajuda do Senhor para vencer. E nós estamos aqui nessa série, aprendendo a vencer, Deus. E nós queremos vitória do Senhor na nossa vida. E tantos de nós aqui lidam com o medo. Tem muito homem aqui lidando com medo. E os medos são diferentes. A gente foi desafiado a dar nome para alguns medos. E a gente tem medo de falhar com a família. A gente tem medo de falhar com o Senhor. A gente tem
medo de falhar no nosso trabalho, a gente tem medo de não conseguir liderar a nossa casa, a gente tem medo de não conseguir trazer a provisão para o dia ou para o próximo dia. Deus querido, nós precisamos do Senhor. Traz socorro para cada um de nós agora. E Deus, nós nos ajoelhamos, porque é só quando nós reconhecemos a nossa limitação, o nosso medo, a nossa insuficiência, que nós podemos então pedir a ajuda do Senhor e receber do Deus Todo-Poderoso aquilo que precisamos. Hoje, Deus, nós queremos pedir: livra cada um aqui do medo. Traz vitória do Senhor, traz a ousadia e a coragem que vem da fé num Deus que não falha, num Deus que é provedor, num Deus que é forte. Nós precisamos do Senhor, nos ajuda, Pai. E Deus, eu quero orar por aqueles que estão ao longo da vida paralisados e talvez tenham desistido de tentar vencer o pecado e já não acreditam mais terem força para vencer. Mas Deus, o Senhor morreu por nós naquela cruz para nos libertar do pecado, e a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que nos transforma, que muda a nossa vida. Então eu quero pedir em nome de Jesus: salva do pecado, livra do pecado, faz da gente homens novos, cheios do Senhor, de experiência contigo, do teu poder, da tua vida, para a gente poder ser um homem de bem nessa terra, e um homem que pode sim encontrar vitória no Senhor cada dia. Deus, que eu e os meus irmãos, que cada um que estamos aqui, nos lembremos essa semana que o jeito de vencer é reconhecer a nossa limitação, dobrar o nosso joelho no chão e pedir a graça e a misericórdia de um Deus que é maior do que nós, que é maior do que os gigantes da nossa vida. Então, Senhor, ouve a oração do teu povo, ouve a oração de cada homem nesse lugar e derrama a tua vitória, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. A última pergunta que eu quero fazer para você, antes da gente cantar aqui, é: se você hoje aqui está ouvindo essas coisas todas, está ouvindo a respeito de Jesus e nunca tomou uma decisão definitiva e disse: olha, eu preciso de Jesus dentro da minha vida, vivendo comigo, mas hoje nessa oração, dobrando seu joelho, você está dizendo: olha, eu quero isso, eu quero isso. Então eu queria pedir que você levantasse a sua mão, porque o pessoal da mesa quer poder acompanhar você na tua decisão e te ajudar e te fortalecer nesse caminhar com Jesus. Tem alguém aqui hoje que está dizendo: eu preciso de Jesus? Pode levantar a sua mão aí com coragem, sem medo, porque a gente vai celebrar isso e vai ajudar você nessa caminhada. Tem alguém? Vamos ver aqui, tem alguém hoje? Fique bem à vontade, tá bom? Se você quiser, levante sua mão, a gente quer orar por você e quer te ajudar nessa caminhada, ok? Beleza, então? Estamos aí firmes. Vamos terminar adorando a Deus, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. A série continua semana que vem, tá legal? Se você quiser ajudar o nosso irmão aqui a ir para os legendários na próxima aventura, você pode comprar aí o bombonzinho dele mais uma vez, tá bom? Ali na saída você vai ajudando a gente a levar mais um homem aí para a montanha. Fica com Deus, Deus te abençoe. Até segunda-feira que vem. Para que o grande me receba assim, me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Deus liberta, livre enfim ser. Sendo um pecado.
Sim,